Vamos hoje falar sobre as questões que caíram agora no primeiro exame de qualificação da UERJ, que aconteceu no dia 4 de julho de 2023. As questões de matemática já começam lá na questão 28, então vamos saltar aqui até a questão 28. Aqui, vamos resolver, né? Entender aí um pouquinho. Questão 28. A sequência AN igual 0, 0, 5, 5, 0 e reticência, ou seja, continua, né, a sequência, em que o N é um número natural e é definida por, ou seja, isso aqui está falando sobre progressão, né? Você tem aqui A1, A2, ou seja, o primeiro número da sequência, o segundo número da sequência sendo 0. Isso está aqui por definição já do enunciado. O A1 e o A2 valem 0. Oxi, volta. Então, esses primeiros números da sequência, A1, A2, já está definido aqui que o valor dele é 0. A3, é o terceiro número da sequência, é 5, tá ali. AN significaria qualquer posição. Então, AN é x. Sendo x o algarismo das unidades simples, unidades, que é resultado da soma do AN-1 com AN-2 mais AN-3. Então, vou rabiscar aqui só para você entender, vou botar um caso mais prático, né, para você entender o que significa AN-1, AN-2, AN-3. Bom, a progressão, a sequência numérica, né, a gente pode organizar da seguinte forma. Chamar aqui a primeira posição de A1, a segunda de A2, a terceira de A3, a quarta A4, A5, A6 e assim vai até uma posição que eu já me perdi, né? Porque já está bem mais para frente, essa reticência indica que já passaram aqui, nesse espaço aqui a gente está considerando vários outros traços, até que você chega a uma posição N, ou seja, é uma generalização sobre a posição nessa sequência. E aí, quando ele fala aqui A1, A2 e A3, ele já respondeu essas três primeiras posições. Então, A1 é 0, tá aqui no enunciado, A2 é 0 e A3 é 5. A partir do A4, A5, A6, a gente vai usar a lógica generalizada. Essa última aqui, do AN. AN vai ser um valor X tal que vem vai ser o dígito, né, que vai estar preenchendo ali a casa da unidade em relação à soma dessas três posições anteriores. Ou seja, vamos aqui. Para calcular o A4, eu tenho que considerar o AN-1, que seria o 4 menos 1, ou seja, a posição 3. Somar o AN-2, que é o que está aqui, que seria o 4 menos 2, que dá a posição 2, mais o AN-3, que seria 4 menos 3, ou seja, a posição 1. Calcular o A4 significa somar. Ter que somar o A3 com o A2 com o A1. E aí, a gente já tem esses valores das posições anteriores. O A3 vale 5, o A2 vale 0, o A1 vale 0 também. Essa soma dá 5. 5 já é o preenchimento da casa das unidades. Lembra? Unidade, dezena e centena? Unidade, dezena e centena. A questão diz que a gente tem que considerar só o dígito que está na casa das unidades. Então, o número que vai preencher aqui, vou até mudar de cor, é o 5.
Para calcular a posição A5, eu tenho que somar os 3 números anteriores. Porque eu vou seguir o mesmo raciocínio do A4. A posição 5 menos 1, posição 5 menos 2 e a posição 5 menos 3. O que vai resultar em A5 igual a A4 mais A3 mais A2, certo? Então, A4 é 5, A3 é 5, A2 é 0. Isso vai dar 10. Qual é o dígito que está, o algarismo, né, que está na casa das unidades simples? Nesse caso aqui é o 0. Então, aqui preenche com 0. Espero que esteja tranquilo, né? Continuando, vou fazer o mesmo raciocínio para o A6. O A6 seria a soma do A5 com o A4 com A3. Ou seja, 0 mais 5 mais 5. Isso vai dar 10. O algarismo da casa das unidades simples é o 0. Então, aqui, zerinho. O próximo número da sequência é o A7. Vou colocar aqui. É o A7. Então, como é que é formado o A7? A6 mais A5 mais A4. Ou seja, 0 mais 5. O que vai dar 5, que já é o dígito já da casa da unidade simples. Não sei se já deu para perceber, imagino que sim. Você vai ficar nesse ciclo, né? 0, 0, 5, 5, 0, 0, 5, 5, 0, 0, 5, 5. Assim vai ser formada essa sequência numérica. E aí, a gente vai ter que usar alguma lógica aqui para responder essa questão. Deixa eu apagar isso aqui para escrever menorzinho. Então, vamos lá. A gente tem essa sequência. Você já entendeu que de 4 em 4 ela se repete, 0, 0, 5, 5. E aí aqui embaixo ele pergunta qual é a soma dos 100 primeiros elementos da sequência. 100 primeiros? Então, vai de A1 até chegar no A100, certo? Então, pensa comigo, são 100 números que eu vou ter nessa sequência, né? 100 dividido por 4. Por que 4? Porque de 4 em 4 a minha sequência se repete. Ela vai 0, 0, 5, 5, 0, 0, 5, 5, e assim vai. Então, 100 dividido por 4, eu vou ver quantas vezes vai ter esse ciclo de 0, 0, 5, 5, né? E 100 dividido para 4 vai dar 25. 25. A soma de 0, 0, 5, 5 é 10, certo? Então, eu vou somar 25 ciclos, que está somando 10. 25 vezes 10, 250. Tá aí respondido, letra D, ok? Beleza, então a questão 29. Considere os seguintes números naturais. X igual a 3 vezes 5 ao quadrado vezes 2 elevado a y. W igual a 120 e Z igual a 48. Não sei se vocês vão lembrar, né, de MDC, porque aqui embaixo, sabendo que o máximo divisor comum, ou seja, MDC, de X, W e Z é igual a 24, ou seja, MDC de X, que eu não sei quem é aqui ainda, de W, que é o 120, e de 48, vai dar 24. Se você buscar e estudar como se resolve MDC, você vai ver que a gente pode resolver MDC pela decomposição em fatores primos desses 3 valores, né? Você decompõe
repetidamente. Deixa eu ver se eu abro uma página aqui pra gente pesquisar a teoria, pra você ver que não tem mistério nenhum. Ó, MDC de 16 e 24. Você tem 16, que decompondo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado à quarta potência. Você tem 24, que é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Resumindo aí, apareceu 3 números 2, por isso 2 com expoente 3, 2 ao cubo. E apareceu só 3. Os fatores primos comuns dos dois números dados é 2 elevado à quarta potência e 2 elevado à terceira potência. Ou seja, no 16, você só enxerga a decomposição com o número 2. No 24, você enxerga a decomposição com o número 2 e com o número 3. Porém, o 3 não é comum, não aparece na decomposição do 16. Então, o fator primo que é comum a esses dois números é o 2. Desses dois, temos 2 elevado à terceira potência como o menor expoente. Logo, 2 elevado à terceira potência é igual a 8. Respondendo aqui embaixo, ó, portanto, o MDC de 16 e 24 é 8, que é o maior número natural que divide ambos os números dados. Então, ó, outro exemplo agora com 3 valores. O 30, decompondo, vai dar 2 vezes 3 vezes 5. O 50, 2 vezes 5 vezes 5, ou seja, 2 vezes 5 ao quadrado. O 20, 2 vezes 2 vezes 5, que vai dar 2 ao quadrado vezes 5. Ou seja, nas 3 decomposições, tanto do 30 quanto do 50 como do 20, você vê que o único número que aparece nos 3, que é comum às 3 decomposição, único não, né? Os 2 que aparecem é o número 2 e é o número 5. Só que você tem que pegar com o menor expoente. Ou seja, pronto. Você tem aqui o 2, o 2, o 2. Aqui aparece 2 de novo, mas não tem outros 2 aparecendo aqui em cima. Então, não vou considerar esse fator. Para o MDC, eu tenho aqui o 3, mas não aparece 3 aqui nem aqui. Então, também não vou considerar. Eu tenho aqui o 5. Então, 5, 5 e 5. Ah, mas tem mais um 5 aqui. Não, tem que ser um por cada número, né? Então, você tem o número 2, que aparece aqui, aqui, aqui. E você tem o número 5, que aparece aqui, aqui, aqui. 2 vezes 5, 10. Esse aqui é o MDC de 30, de 50 e de 20. Deu para entender? Tem que aparecer, eu tenho que considerar na mesma quantidade, o menor expoente deles. Então, apagando aqui, para você entender a teoria ali do menor expoente, olha só, aqui o 2 com expoente 1, aqui o 2 com expoente 1, aqui o 2 com expoente 2. O 2 é um fator comum, o menor expoente é com expoente 1, né? Porque esse 2 elevado a 1 é a mesma coisa que 2 vezes 1, 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1, né? Repete a base e somos expoentes, não é isso? Opa, calma aí que eu botei já o 2. E somos expoentes. Beleza. E aí, não vou considerar isso aqui. Agora, o 3 não aparece nas 3 decomposições, então descartado. Não é comum. O 5 é um fator comum, ele aparece aqui. Deixa reservado aqui. Aqui ele é o 5 elevado a 1. Aqui ele é 5 elevado a 2, né? A segunda potência. E aqui 5 elevado à primeira potência também. De novo, é um fator comum porque aparece nas 3 decomposições. Porém, o menor expoente é com 1. De novo, para você entender, ó, 5 elevado à segunda potência é a mesma coisa que
5 elevado à primeira potência vezes 5 elevado à primeira potência, né? Então, esse aqui é o fator comum que também está sendo considerado no 5 ao quadrado. E aí, você tem 2 elevado à primeira potência, 5 elevado à primeira potência para o cálculo do seu MDC. Repetindo, você vai decompor, vai procurar o fator comum e vai considerar ele com seu menor expoente. Deixa eu ver se aparece outro exemplo aqui para você entender de novo o MDC. Aqui, ó. Decomposição simultânea, outra forma de resolver. Você pode perceber quais são as linhas que você consegue decompor. Deixa eu trocar a cor, que essa cor tá ruim. Que você consegue decompor todo mundo, porque esse fator é comum daquela linha, né? Então, ó, 180 dividido por 2 dá 90. 240 dividido por 2 dá 120. 270 dividido por 2 dá 135. Esse 2 aqui conseguiu dividir todos os 3 números. Então, destaco ele. Ó, 90, 120, 135 agora. Vou de novo tentar dividir por 2, né? 90 dá para dividir por 2, que dá 45. 120 dividido por 2 dá 60. 135 dividido por 2 não dá. Não tem como dividir. Outra dica aqui que é legal lembrar, que o 2 divide todos os números pares. Ó, é par e é par. Esse é ímpar. 2 não divide número ímpar. Vale aí lembrar das regras de divisibilidade, né? Adianta o raciocínio. Então, não dá para dividir 135 por 2. O que a gente faz? A gente repete. E aí eu continuo essa sequência de divisão, porque eu ainda tenho um número par aqui, ó. Continuo dividindo por 2. 45 não dá mais, repetir. 60 dá, dividir, dá 30. 135 ainda não dá para dividir por 2, repetir ele aqui embaixo. 45, 30 e 135. Ó, dividido por 2 não dá, ficou. Mas por que eu insisti por 2? Porque eu ainda tenho um número par aqui, ó. Dividir dá 5. 135 não dá, repetir aqui. Você perceba que eu não separei aqui nenhum desses dois aqui, porque eles não dividem os 3. Tem que ser comum, um divisor comum das 3 colunas. Então, aqui, ó, esse 2 aqui, ele só dividiu 90 e 120. Esse 2 aqui, ele só dividiu 60. Esse 2 aqui, ele só dividiu 30. Agora que eu tenho 45, 15 e 135, o 2 não consegue mais dividir nenhum deles. Eu pulo para o próximo número primo, que é o 3. 45 é divisível por 3, vai dar 5. Vocês se lembram da regra de divisibilidade? Todo número cuja soma dos algarismos resulta num número divisível por 3, ele é também divisível por 3. Então, só um exemplo aqui, ó. 4 mais 5 é 9. Como 9 é divisível por 3, 45 também será. Assim que a gente verifica pela regra de divisibilidade por 3. Fica a dica aí. Continuando, 15 dividido para 3, de novo, ó, 1 mais 5 é 6. 6 é divisível por 3, então 15 também será. Aí você tem resposta 5 dessa divisão. 135 dividido por 3, resposta 45. Opa, esse 3 aqui, deixa eu mudar de cor de novo. Esse 3 aqui, ele conseguiu dividir o 45, o 15 e o 135. Então, você tem um divisor comum das 3 colunas. Então, separei aqui o 3. Vou para o próximo. Continuo a tentar dividir aqui por 3, porque ainda é possível. 15 dividido para 3 dá 5. 5 dividido para 3 não dá. Repete. Opa, já tivemos um problema aqui. Dividi 15, mas não dividi 5. 45 dividido para 3 dá 15. De conseguir dividir. Mas como não consegui dividir os 3, não destaco ele aqui em cima como um divisor comum, né? Das 3 colunas. Continuando a conta, você tem agora
5, 5 e 15. Vamos continuar dividindo por 3. 5 não dá. Repete, repete, divide. 5. Agora o próximo divisor não dá mais para ser 3 em nenhuma das colunas. Vou usar o próximo número primo. Lembra aí, 2 é o único número primo que você tem que é par. O 4, o 6, qualquer outro número par que você tiver diferente do 2... não vai entrar nessa coluna aqui, nessa lista, porque eles não serão considerados números primos. Se não lembra o que é número primo é aquele que só tem 2 divisores, né? E isso exclui o número 1, porque esses 2 divisores necessariamente tem que ser o 1 e ele mesmo. No caso do 1 e ele mesmo, só dá um número só, que é o número 1. Então, a gente não vai considerar o número 1 como número primo, ele não atende aí o conceito de número primo, ok? Tem que ter 2 divisores, sempre um ele mesmo. Então, nesse caso, o número 2 é primo, o número 3 é primo, o número 4 não é, ele aceita como divisor o 1 e ele mesmo, mas também aceita o 2, então ele é dito um número composto. O número 6, pulei o 5. O número 5 é primo, o número 6 não é, ele aceita o 1, ele mesmo, aceita o 2 e aceita o 3. Ele é um número composto. Todos os números aceitam sempre o 1 e ele mesmo, né? O número 1, como eu falei, aceita o 1 e ele mesmo. Só que nesse caso, 1 e ele mesmo é o mesmo número. Então, ele só tem um divisor, que é o número 1. E assim vai, né? A gente consegue... Acho que dá para explicar aí, dá para ter uma ideia aí, relembrar do que são os números primos. Só aceita como divisor 1 e ele mesmo. E aí, mudando a corzinha aqui, deixa eu ver agora, vou botar um azulzinho. Você tem o 5 dividido por 5 igual a 1, 5 dividido por 5 igual a 1 de novo, e a terceira coluna, 5 dividido por 5 igual a 1. Quando a gente chega aqui no final com o número 1, a gente encerra a conta da coluna, né? No caso, coincidiu aqui de todos eles chegar ao número 1 ao mesmo tempo. E aí você percebe que ele é um divisor comum, porque ele conseguiu dividir nas 3 colunas. Então, vou colocar aqui o 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o MDC do número 180, junto com 240 e com 270, é o 30. Ok? É o maior divisor comum que aparece nessas 3 listas. O que mais? Tá aqui, a resposta. 30. Tudo que eu falei, 20 e 50. 20 dividido para 2 dá 10. 50 por 2 dá 25. Então, 2 dividiu as 2 colunas, destaca. É um divisor comum. Esse 2 de novo que aparece, ele só consegue dividir o 10, não divide o 25. Então, não destaca ele, não segura ele. O 5 consegue dividir o 5 e o 25. Então, é um divisor comum das 2 colunas aqui, 2 vezes 5, 10. É a resposta do MDC. Terminando aqui, para vocês verem o número 1, 5 dividido por 5 é 1. Essa coluna aqui já se encerrou. E 25 dividido por 5 é 5. Continua a divisão por 5, é 1. Encerrei a segunda coluna, a decomposição da segunda coluna. Belezinha, então... Acho que já fiz aí uma revisãozinha para vocês do MDC. E aí, vamos responder. Enfim, vamos responder a questão 29. Vai ficar como? Se você decompor o 120, vai ter... dividido por 2 vai dar 60, dividido por 2 vai dar 30, dividido por 2 vai dar 15, dividido por 3 vai dar 5, dividido por 5 vai dar 1. Ou seja, 2 elevado à terceira potência vezes 3 vezes 5. Essa é a decomposição de 120. A decomposição de 48, vou mudar a cor, 48
vai ser dividido por 2, 24, dividido por 2, 12, dividido por 2, 6, dividido por 2, 3, dividido por 3, 1. Ou seja, 2 elevado à quarta potência vezes 3. Lembra que eu falei que você pega o número comum dos dois, que é o 2, e esse aqui, o x, já está decomposto, né? Ele também tem 2. Olha o 2 aqui. Então, vou colocar aqui separadinho. 2 elevado a y, a gente tem 2 elevado a 4 e a gente tem 2 elevado a 3. Outro fator comum dos 3 é o 3. Ó, aqui apareceu 3, aqui apareceu 3 e aqui também apareceu 3. O menor expoente deles, aqui é o expoente 1, expoente 1, expoente 1. Então, para o cálculo do MDC, eu vou considerar o 3 com expoente 1 mesmo. E para cálculo do MDC, o fator 2, eu vou pegar com o menor expoente. Y, não sei quem é Y, né? Então, entre 3 e 4 é 2 com expoente 3, certo? A pergunta ali é exatamente qual é o valor do Y. Olha só, o MDC tá dando 24, é o que tá escrito aqui. Deixa eu apagar para vocês lerem. Tá aqui. O MDC desses 3 é 24. Então, vamos resolver aqui. 3, 2 elevado à terceira potência. Quem não sabe é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então, aqui dá 8. 3 vezes 8, 24. Opa, para o resultado ser 24, esse 2 tem que ser considerado com o expoente 3 mesmo. Então, satisfeita, né? O Y, que é o expoente do 2, então é 3. Tranquilo? Espero que sim. Vamos apagar e continuar agora. Essa questão aqui foi cheia de revisão, né? Vamos para a questão 30. A figura a seguir representa um prisma reto. Reto, não sei se sabem, tem ligação com a palavra 90 graus, né? Com a palavra não, a palavra reto, com a ideia de 90 graus. Então, significa que essa figura aqui está em pé, ou seja, isso daqui em relação a isso daqui forma aqui um ângulo de 90 graus, né? Tá em pezinha. A figura aqui no desenho está deitada. Ele está falando que o prisma é reto, mas ele é reto considerando aqui a base. Então, tomba essa figura aqui para ela ficar em pé. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Assim, ó. Essa reta não ficou reta. Assim. Assim. Aqui é 3, aqui é 3, aqui é 3, aqui é 6. E ele é reto porque isso aqui é em pé em relação à base, né? E aqui é 10. Beleza. Então, continuando a leitura lá. É reto com aresta lateral 10 metros. Essa daqui. Sua base é um trapézio. Ó a base aqui, ó. A base. Esse trapézio aqui. Sua base é um trapézio com 3 lados, medindo 3, 3, 3, 3, 3 e 3. E o quarto lado medindo 6. Beleza. Deixa eu apagar que eu já rabisquei muito. Belezinha. E o quarto lado medindo 6. Beleza. O volume do prisma. Como é que calcula volume? Volume
é a área da base vezes a altura, né? Geralmente a gente usa H na matemática para representar a altura. Como é que é a área da base? A área da base é a área desse trapézio aqui, ó. Então, é a área do trapézio vezes a altura, ok? Vamos calcular a área do trapézio, depois multiplicar por 10, que é a altura. Tá faltando essa informação aqui. Vamos refletir sobre ela. É um rascunho, mas dá para entender. Aqui 6, aqui 3, aqui 3, aqui 3. Logo, você vê que o lado, deixa eu mudar a cor, esse lado aqui tem o mesmo tamanho que esse. Aí a gente tem aí algumas características, né? A inclinação deles é a mesma. E você tem, então, esse 3 aqui, dividindo esse espaço aqui, de modo bem harmônico, né? Esse pedacinho do meio aqui é 3, sobrou a metade de 3 para cá e a metade dos outros 3 para cá. Opa, não consegui fazer as chaves. Beleza. Então, ficou 1,5 para cá, 1,5 para cá. Certo? Espero que tenha conseguido visualizar. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu preciso da altura desse trapézio para eu calcular a área. A área do trapézio é feita de soma base maior, base menor, a altura dividido por 2. Então, aqui eu vou ter que calcular pelo teorema de Pitágoras a altura. E aí vai ficar 3 ao quadrado igual a h ao quadrado mais 1,5 ao quadrado. 9 igual a h ao quadrado mais 2,25, que é o resultado de 1,5 vezes 1,5. H ao quadrado é igual a 9 menos 2,25, que é igual a 6,75. Passando o expoente para o outro lado, o oposto de potência é radiação, vai virar uma raiz quadrada de 6,75. Essa é a altura. Então, vamos registrar isso aqui. Essa altura é raiz quadrada de 6,75. E aí, a gente consegue calcular a área. A área é base maior mais a base menor vezes a altura 6,75 dividido por 2. Mas esse 6,75 aí tá ruim, né? Então, vamos melhorar ele. Raiz quadrada de 6,75 é a mesma coisa que 675 sobre 100. Ou seja, raiz quadrada de 675 dividido por raiz quadrada de 100. Então, o denominador tá fácil. Raiz quadrada de 100 é 10. E o numerador? Você vai decompor 675. Vou fazer a decomposição aqui em cima. 675 dividido por 2 não dá. Dividido por 3 vai dar 225. Dividido por 3 de novo vai dar 75. Dividido por 3 de novo vai dar 25. Agora por 5 vai dar 5 e agora vai dar 5. Então, a gente tem como raiz de 675, como correspondente aí, raiz de 3 ao quadrado, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5 ao quadrado. Por que eu arrumei desse jeito? Porque eu quero cortar, né? Cortar raiz com expoente, raiz com expoente. Vai sair, então, 3 vezes 5 vezes raiz quadrada de 3. Ou seja, 15 raiz quadrada de 3. Então, aqui você tem 15 raiz quadrada de 3. Vou simplificar, né?
Simplificando aqui, ó, por 5, eu vou ficar com 3 raiz quadrada de 3 sobre 2, certo? Raiz quadrada de 6,75 é equivalente a 3 raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, vai ficar 9 vezes 3 raiz quadrada de 3 sobre 2 dividido por 2. Então, equivale a multiplicar por 1,5, certo? Para quem não entendeu, divisão, você faz com fração, você repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então, inverti aqui, ó. E aí, você vai ter... Deixa eu apagar para cá. Você vai ter o seguinte cálculo. 3 vezes 9, 27. Raiz quadrada de 3 sobre 4. Isso aqui é a área. Para calcular o volume, eu preciso multiplicar a área vezes a altura. Então, 27 raiz quadrada de 3 sobre 4 vai multiplicar por 10. Vai dar 270 dividido por 4. Se eu simplificar aqui por 2, é 35. 4 dividido por 2 vai dar 2. E eu acho a alternativa A. Ok? Questão 31. Na questão 31, você tem quadrados. Peraí. E a área desses quadrados. E perguntada do lado desse menorzinho. Então, vamos lá. Preciso que você entenda algumas coisas. Aqui mede x e aqui mede x. E esse x ao quadrado tá medindo, tá valendo 93. Esse daqui, que fica inclinado assim de lado, tá valendo y e y. E aí y ao quadrado, que é a área, é 157. E aí, aqui formou um triângulo. Que tem aqui um ângulo reto. E aqui uma determinada medida que se complementa com esse ângulo reto e forma aqui a mesma medida que a gente tem aqui em cima. Lembra que a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo vale 180? Lembra que aqui a gente tem um ângulo de 180? Então, o que se complementa aqui tem o mesmo tamanho de lá de cima. E o pulo do gato tá aí. Quando a gente fecha aqui, ó, a gente tem que esse triângulo é semelhante a este. Logo, se o ângulo reto tá aqui, você tem y para cá, que tá aqui, e você tem o x para cá, então o x tá aqui, esse tamanho aqui é x. Falta você descobrir essa medida que eu vou chamar de z, que seria essa medida aqui, certo? Vamos pensar nesse triângulo aí. Você tem aqui x, você tem aqui y, você tem aqui z.
Pelo teorema de Pitágoras, y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais z ao quadrado. Y ao quadrado você tem aqui, 157. X ao quadrado você tem aqui, vale 93. Falta z ao quadrado. Então, z ao quadrado é igual a 157 menos 93, que vai dar 64. Logo, z ao quadrado é igual a 64. A gente conclui de cara que z é 8, né? Raiz quadrada de 64, z é 8. Acabou. Resposta. Agora vamos responder a questão 32. Observe o plano cartesiano no qual estão representadas a função f e a função g. O ponto P é a interseção entre os gráficos da função e possui a abscissa W, quer saber o valor do W. Então vamos lá, alguns detalhes. Isso aqui é uma reta. Função de reta tem o formato y igual a x mais b. O B é sempre o ponto de corte do gráfico no eixo y. Então, y é igual a x mais 1. Isso aqui sobre a reta G. E sobre a reta F, o que a gente tem? Mesma coisa, se é uma reta, tem o formato da função sendo y igual a x mais b. E aí, você tem aqui, ó, o ponto de corte do gráfico no eixo y. Esse aqui é o B. Então, aqui vai ser 15. Y é igual a ax mais 15. Isso aqui é sobre a função f. A gente tem também informação sobre um outro ponto. Esse pontinho aqui de baixo, que pertence à reta f. Aqui o x é 5 e o y é 0. Né? O par ordenado aqui é 5, 0. Ok? Então, eu vou substituir ali. Eu vou ter y igual a 0. Eu não tenho. X eu tenho. X aqui é 5 vezes 5 mais 15. Então, eu tenho 5a mais 15 igual a 0. 5a é igual a menos 15. Então, é igual a menos 15 dividido para 5. Então, é igual a menos 3. Então, a função f vai ser y igual a menos 3x mais 15. A função g tem esse ponto aqui, ó, que me dá como valor de x o menos 1 e como valor de y o 0. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui x menos 1, então vai ficar a vezes menos 1 mais 1 igual a y, que é 0. Então, menos a mais 1 é igual a 0. Então, é igual a mais 1. Certo? Não sei se deu para entender, vou refazer. Tá mais fácil. Passo pro outro lado. Não, borracha não. Ó. Passo pro outro lado, fica positivo. Então, 1 é igual a A, ou A igual a 1, ok? E aí você tem a função. A função g vai ficar representada por y igual
a 1x mais 1. Agora tem que resolver um sistema disso aí, né? Por quê? Porque você quer saber um ponto que funciona nas duas retas, pertence às duas retas. Então vai ficar y igual a menos 3x mais 15, y igual a x mais 1. Tem que saber resolver sistema, senão é revisão de sistema. Sistema de equações de primeiro grau nesse caso. Vamos lá. Não dá para cortar a letra, né? Então, vou modificar aqui a segunda equação, multiplicando toda ela por menos 1. Isso vai fazer com que os sinais sejam trocados. Vai ficar menos y igual a menos x menos 1. E aí, corta na hora de somar as duas equações. Aqui vai dar menos 4x e aqui vai dar mais 14. Igual a 0. Resolvendo isso aí, ó, 4x igual a 14, x igual a 14 dividido para 4, simplificando, x igual a 7 meios. Simplificando por quanto? Por 2. 14 dividido por 2, 7, 2 dividido por 2, 2. Então, x é 7 meios. É exatamente o que ele está pedindo. Essa posição aqui, ó, de x, é o W. Então, 7 meios. Acabou. Marcamos aí. E ainda tem mais aqui. 33. Vamos lá. Vamos agora para a questão 33. A questão 33 fala de juros compostos. Então, vamos lembrar lá da fórmula. Deixar ela aqui engatilhada. Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa sobre N. Estudar juros compostos. Aqui a situação é a seguinte, resumindo aí o texto. Tá dizendo que quando o banco ele pega dinheiro emprestado, né, alguém faz investimento nele emprestando, ele paga uma taxa mensal de 1% de rendimento. Quando ele empresta a juros compostos, ele cobra 5%. E aí a questão quer saber qual é o lucro que o banco consegue, porque ele empresta um dinheiro que nem é dele, né? Ele pega emprestado R$1.000 e paga 1% mensalmente de volta para quem emprestou para ele. Aí ele pega esse dinheiro e empresta para o cliente do banco a um juros mensal de 5%. Aí ele está dizendo aqui que tudo correu bem, todo mundo pagou direitinho, né? Qual foi o lucro do banco com essa transação? Então, você vai ter, no caso do rendimento do cliente, 1% ao mês. E aí o montante vai ser os R$1.000 que o cliente emprestou para o banco, mais 1 vezes 1, mais a taxa de 1%. 1%, gente, é equivalente a 1 sobre 100. 1 sobre 100 é 0,01. E aí, você vai colocar aqui, ó, 0,01 representando 1%. Elevado a N. N é o tempo, são 12 meses. Né? A questão fala que foi após 12 meses, um ano aí. Mas a taxa é mensal, então a gente vai usar aqui 12. Logo, montante é igual a 1.000 vezes 1,01 elevado a 12. O enunciado já te dá essa informação aqui, ó. 1,01 elevado a 12 é a mesma coisa que 1,13. Então, 1.000 vezes 1,13 vai dar... Opa, quase que eu passei ali. Ó, 3 zeros. Vai correr 3 casas, ó. 1, 2, 3. Então, a resposta é 1.130. Daqui você vê que teve um rendimento de 130. Foi devolvido a mais para o cliente. O cliente prestou 1.000, recebeu de volta 1.130. Os 1.000 que ele emprestou, mais 130 de rendimento.
Agora, vamos ver a operação que o banco fez quando o banco emprestou dinheiro. Vamos lá. O banco emprestou uma taxa de 5% ao mês. 5%, gente, é 0,05. Então, aplicando na fórmula ali dos juros compostos, o montante é o capital que o banco emprestou, R$1.000, vezes 1 mais a taxa mensal de 0,05 e o tempo, que foram 12 meses. E aí você vai ter 1.000 vezes 1,05 expoente 12. Isso aqui tá aqui também no enunciado, ó. Equivale a 1,8, 1,80. Então, 1.000 vezes 1,80, ó, 3 zerinhos, pula 3 casinhas. Vai dar 1.800. O que significa que quem pegou dinheiro com o banco pagou os R$1.000 de volta, mais R$800 de juros, que para o banco foi rendimento, né? Então, o banco recebeu R$800 e teve que pagar o cliente que emprestou dinheiro para ele, o seu investidor, né? O valor de 130. Então, 800 menos 130, você vai ter aqui 670 de lucro para o banco, né? Alternativa C. Trinta e quatro, última questão. Questão de probabilidade, conteúdo mesmo do terceiro ano, né? Vamos entender aí, ó. Para fazer o sorteio de um livro, 4 amigos colocaram 3 bolas brancas e 2 pretas em uma caixa. Vou ilustrar. Tá aqui a caixa, tá aqui bolas brancas, tá aqui bolas pretas. Logo, o total de bolas que tem nessa caixa são 5, né? São 5 bolas no total. Beleza. Por que eu preciso disso? Para eu calcular as probabilidades, que é a parte para o todo. Então, para fazer um sorteio de um livro, 4 amigos. Então, vou botar os 4 amigos aqui. 4 amigos colocaram 3 bolas brancas e 2 bolas pretas numa caixa e decidiram que o primeiro a retirar a bola preta ficará com o livro. Na ordem alfabética de seus nomes, cada um retira uma bola. Essa informação aqui na ordem alfabética não faz muita diferença pra gente. Cada um retira uma bola ao acaso, sem devolvê-la. Isso é importante. A caixa. A probabilidade do terceiro amigo retirar a bola preta, ou seja, aqui é o primeiro a retirar, o segundo, o terceiro e aqui quem seria o quarto a retirar. Que nem vai retirar diante do caso que a gente quer calcular a probabilidade, né? Então, a probabilidade do terceiro amigo retirar a bola preta e ficar com o livro é igual a quanto? Vamos supor, eu quero que aconteça isso, né? Quero calcular esta probabilidade. Estou considerando as chances disso de fato acontecer. Então, a probabilidade aqui de sair uma bola preta aqui e aqui não sair, né? É necessariamente o primeiro ter que tirar a bola branca e o segundo ter tirado a bola branca também. Para a primeira retirada de bola preta acontecer só na terceira retirada. Então aqui, ó, qual é a probabilidade de sair uma bola branca? Olha para a urna. Na urna tem 3 bolas brancas. E qual é o total de bolas que tem dentro dessa urna? 5. Agora, eu quero que aconteça também de sair na segunda retirada uma bola branca. Então, na matemática, algumas palavrinhas a gente tem que entender quais são as operações que estão associadas a ela. Quando você pensa em E, você vai fazer uma multiplicação. Quando você pensa em OU,
você vai fazer uma adição. Então, cálculo de probabilidade, que eu quero que aconteça uma coisa e que aconteça outra coisa também, eu vou multiplicar as probabilidades de cada uma. Se eu quero que aconteça uma coisa, ou aceito também que aconteça outra coisa, não sei se dá para perceber a diferença de ser e ou de ser ou, você vai ter aí que somar, né, fazer uma adição das probabilidades de cada situação. Isso é a diferença entre interseção e união. Quando você quer uma interseção é e, quando você quer uma união é o ou. Voltando aqui, vamos ver na prática. Estou considerando que saiu uma bola branca, aqui já reduziu, não tem mais essa bola branca que eu retirei. E vou calcular a segunda retirada de bola. Veio um segundo amigo, coloca a mão na urna e retira uma bola branca. Então, qual era a probabilidade disso acontecer nesse momento? Só tinha 2 bolas brancas numa urna que tem 4 bolas, porque eu retirei a primeira retirada e não devolvi. O primeiro amigo não devolveu a bola. Então, ficaram só 4. Como eu quero que aconteça isso? E isso eu multiplico esses resultados. Agora eu quero que aconteça uma bola preta. De novo, saiu uma bolinha daqui, né? Na segunda retirada. Agora eu só tenho uma branca na urna e 2 pretas. Qual a probabilidade de sair uma preta? Nesse caso, eu tenho 2 chances em 3 bolas. Um total de 3 bolas. Para isso aqui acontecer, é só você multiplicar. 3 vezes 2 vezes 2 vai dar 12. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Ah, professora, como é que eu vou fazer isso virar porcentagem? Gente, das duas, uma. Ou você vai fazer 12 dividido para 60, transformar isso em decimal, que vai sair aqui 0,2, e vezes 100, você representa na forma de porcentagem, 20%. Ou você vai ter que usar a fração equivalente para trazer esse 12 por 60 para uma fração equivalente com denominador 100. E aí você vai conseguir identificar o 20, né? Então, como é que eu posso fazer aqui? Vamos simplificar aqui por 12. Até para dividir fica melhor se você simplificar antes. 12 dividido para 12, 1. 60 dividido para 12, 5. Dividir 1 para 5 é mais fácil do que 12 para 60. Posso agora engordar, né, essa fração do modo que eu quero. O denominador aqui vire 100. Então, 5 vezes 20. E aí eu vou ter 20 e aqui 100. Ou seja, 20%. Tá aí. Alternativa B de bola. Então, acabamos. Beijinhos. Espero que tenha curtido. Curte aí o vídeo, né? E se inscreve na página para receber as notificações aí dos próximos vídeos. Aos pouquinhos o canal vai crescendo e esse tipo de ação, a sua curtida, a sua inscrição, incentiva muito a fazer outros vídeos como esse e perceber que alguém está gostando, né? Que está valendo a pena se dedicar esse tempinho a esse canal que está iniciando. Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.